eu sou Roberta Russo e esse aqui é o Item Mais da CNN. Uma pesquisa analisou o sono dos profissionais de saúde durante a pandemia. O resultado mostrou que mais de 40% dos entrevistados tiveram problemas com insônia no período. A insônia, segundo esse levantamento, tem tudo a ver com trabalhar exaustivamente para salvar vidas de pessoas que lutam para vencer a Covid-19. 5 mil pessoas foram ouvidas nesse levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Sono, portanto, os dados são preocupantes. Esses profissionais da linha de frente estão vivendo um estresse altíssimo. O Dr. Rafael, médico no Hospital de Clínicas de São Paulo, sentiu a pressão psicológica da pandemia. Em meio a tanto estresse, o tratamento para a saúde mental foi encontrado por ele no EMDR, uma terapia comportamental que surgiu na década de 80, testada em veteranos de guerra. A gente não precisaria nem recorrer a pesquisas ou levantamentos para saber que os profissionais da saúde estão enfrentando uma verdadeira guerra durante essa pandemia. Alguns relatos que ouvimos aqui no Item Mais ao longo do último ano comprovam isso. Só que os números nos ajudam a perceber que esses relatos que ouvimos agora não são exceção, mas sim regra. O desgaste mental, físico e até o índice de mortes nunca foi tão grande entre aqueles que salvam vidas. A ARPEN, que é a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, fez um levantamento e registrou que, de março do ano passado até fevereiro deste ano, morreram 25,9% mais profissionais da saúde do que em 2019. Ou seja, a pandemia está sim elevando a taxa de morte desses trabalhadores. E veja bem, eu disse pandemia e não Covid-19. Isso porque essas mortes não foram só pelo vírus, mas muitas têm relação, por exemplo, com o aumento de estresse, que é tão presente no relato dos profissionais da linha de frente. Quem não entende e não está com algum familiar internado com a gente não tem noção que é uma guerra, porque é uma guerra que os pacientes são muito graves, os pacientes são muito dinâmicos. A pior é a reavaliação desses pacientes, elas são diárias, não diária, ela é de minutos. Você chega de manhã, o paciente está bem, à noite ele já está com uma falta de ar, a gente já tem que pedir leito de UTI. A luta exaustiva contra a pandemia exige dedicação total de profissionais da saúde, a exemplo da doutora Carolina. Ela é supervisora médica do pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo. Há 2 semanas, sem saber o que é descanso, a rotina intensa começa quando ela chega ao trabalho. A Carolina enfrenta 10 até 12 horas na linha de frente do atendimento aos pacientes com a Covid-19. Quando acaba o plantão, eu tento deixar as coisas aqui. Não é sempre, não é fácil, não é sempre que a gente consegue, né? Mas eu tento deixar aqui. A Fundação Getúlio Vargas publicou uma nota técnica no início deste mês, mostrando que 80,2% desses profissionais disseram ter a sua saúde pública afetada pela pandemia. Agora, enquanto a gente vive a fase mais aguda da pandemia, 87,6% deles dizem ter medo de se contaminar pelo coronavírus. Nesse episódio do Item Mais, eu recebo uma das coordenadoras desse estudo, a Gabriela Lota, que também é coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia da Fundação Getúlio Vargas. Oi, Gabriela, bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Gabriela, quase 90% dos profissionais disseram ainda ter medo de se contaminar, mas a grande maioria deles também já está vacinada. Como é que a gente explica esse medo ainda tão presente? Bom, a questão do medo, ela diz respeito a esse processo mais geral que a gente está vivendo no enfrentamento à pandemia ou na falta de capacidade de enfrentamento à pandemia, né? Imaginem que nós temos aí profissionais que mesmo vacinados estão há 12 meses lidando constantemente com a morte, sem saber ainda o quanto a vacina consegue imunizar, justamente porque nós temos uma parcela muito pequena da população já vacinada e tendo que enfrentar uma realidade que fica cada vez mais difícil, inclusive com sobrecarga de trabalho. Então, o medo que eles sentem não é um medo apenas com relação à sua contaminação, né? É um medo mais genérico de trabalhar nessas condições de trabalho, de ter que lidar com a morte dos seus pacientes, com a possibilidade de contaminação dos seus próprios familiares, porque, como eu disse, embora a gente já tenha uma parte importante dos profissionais de saúde vacinadas, a imunização coletiva ainda é muito pequena. E isso significa que mesmo os profissionais vacinados ainda podem se contaminar
eventualmente. Qual que pode ser a consequência do desgaste mental desses profissionais da saúde no pior momento da pandemia? A gente pode assistir a uma falta de profissionais generalizada no SUS por afastamentos? Uma primeira consequência importante desse processo todo é que o Brasil já tem maior taxa de mortalidade de profissionais de saúde. Então, uma primeira consequência desses profissionais trabalhando em condições de trabalho tão ruins há tanto tempo é que esses profissionais estão morrendo de fato. Uma segunda consequência possível vem desse acúmulo do trabalho nessas condições difíceis, com esse sentimento de medo, com um alto sentimento de despreparo, que depois de mais de 12 meses na ativa, né, lembrando, esses profissionais não têm férias, esses profissionais não estão tirando licença, existem grandes chances desses profissionais desenvolverem algum tipo de problema relativo à saúde mental. A sensação é que eles estão no limite há mais de um ano. E estar no limite há mais de um ano é uma enorme sobrecarga emocional que pode vir a levar esses profissionais a um afastamento do trabalho e no pior momento da pandemia. Quer dizer, quando a gente mais precisa de profissionais preparados, de profissionais que estejam se sentindo seguros para trabalhar, mais esses profissionais estão exaustos e com a saúde mental abalada. 49,4% dos profissionais ouvidos por vocês disseram ter recebido uma ou poucas vezes equipamentos de proteção individual. A impressão é de que esse era um problema do começo da pandemia, mas parece que ele ainda persiste. Exatamente, esse é um dos indicadores que mais assusta a gente, né? Nós estamos fazendo esse monitoramento desde abril do ano passado, é a 4ª vez que a gente coleta esses dados e, passados 12 meses, era esperado já que todos os profissionais tivessem acesso a equipamento de proteção individual, inclusive porque eles não faltam mais no mercado, que era um problema do começo da pandemia, não é mais. Além disso, a gente já sabe, com muitas comprovações científicas, a importância de uso de máscara, especialmente as PFFs, né? E o que a gente tem visto é que metade dos profissionais não estão recebendo máscaras de maneira contínua. Nós tivemos, inclusive, relatos, na verdade, a primeira vez que a gente ouviu esse relato foi em abril do ano passado, e eu escutei esse relato agora, de novo, de que existem clínicas em que os profissionais recebem tecido para costurar as próprias máscaras, né? Isso mostra um total descaso do poder público com a proteção desses profissionais, porque no fundo, se a gente não distribui equipamentos de proteção individual, ou o profissional está comprando um equipamento que não tem qualidade certificada, ou o profissional está trabalhando sem equipamento em algumas condições, e isso tanto pode afetar a capacidade do profissional ser contagiado, como dele se transformar num vetor de transmissão da doença. Então, tanto para o profissional é muito perigoso não ter um equipamento de proteção confiável, como para o cidadão e o paciente que ele vai cuidar. E esse indicador, reforço, mostra mais uma vez o descaso com os profissionais de saúde, porque 12 meses depois do início da pandemia, eles deveriam estar recebendo de maneira constante máscaras certificadas. Vocês também constataram, Gabriela, que existe uma desigualdade entre as próprias categorias de profissionais de saúde. Quem são os mais vulneráveis? Os profissionais mais vulneráveis entre os que a gente analisa são os agentes comunitários de saúde ou agentes de combate à endemia. Esses são profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde, né, lá nos postos de saúde, e eles têm uma função muito importante de fazer acompanhamento domiciliar das famílias que moram no território onde ele mora. O que isso significa é que ele tem contato cotidiano com os seus pacientes, inclusive fazendo visita domiciliar. Esses são os profissionais que têm menos treinamento, menos equipamento de proteção individual, que se sentem menos preparados, que recebem menos apoio. Ou seja, são os profissionais que estão mais expostos, porque eles estão ali no dia a dia encontrando os pacientes e, ao mesmo tempo, estão menos protegidos do que os demais. E os profissionais, aí pensando na dimensão da desigualdade, que estão em uma condição menos precária, são os profissionais médicos, né? Eles são os que recebem mais equipamento de proteção individual, que têm mais treinamento, que têm mais acesso à informação. Agora, tem uma questão importante nessa discussão de desigualdade, que é a desigualdade profissional, ela reflete outras desigualdades que ficam escondidas aí por trás, né? Quem são os agentes comunitários de saúde no Brasil? A sua grande maioria, mais de 90%, são mulheres e um percentual altíssimo são negras. E quem é o perfil do médico? No Brasil, o perfil do médico é dividido entre mulheres e homens, mas é majoritariamente branco. Então, na verdade, a gente está escondendo aqui por trás de uma desigualdade profissional, desigualdades estruturais da sociedade brasileira que se exacerbam durante a pandemia. E essas pessoas já recebem um salário muito pior, eles legalmente não são reconhecidos como profissionais de saúde.
Então, o serviço público não é nem obrigado a distribuir equipamento para eles. Imagina que absurdo trabalhar nessas condições. Semana passada eu fiz uma entrevista com uma enfermeira e ela contou: a gente ainda recebe pano e coloca os agentes comunitários para costurarem máscara para os outros profissionais e para eles mesmos. E isso no momento em que a gente tem uma campanha internacional de distribuição massiva de PFF, né, de máscara super robusta, né? Essa é a 4ª rodada que vocês realizam dessa pesquisa e um dos dados que mais chama a atenção é que despencou a testagem de julho do ano passado para cá. Dá pra gente tentar entender por que isso aconteceu? A testagem, ela deixou de ser uma estratégia prioritária claramente, tanto nos municípios e estados como no governo federal, né? Em meados do ano passado, a ideia da testagem, ela estava um pouco mais forte. Embora ela nunca tenha sido muito boa no Brasil, a gente nunca fez uma política massiva de teste, ela era ainda, em meados do ano passado, uma alternativa que se considerava importante, né? E isso decaiu, assim, ao longo dos últimos meses, nós não estamos vendo priorização na testagem. A minha sensação é assim, a gente deixou que a população vai mesmo se contaminar, não precisa mais saber se está doente ou se não está doente, vamos tentar em algum momento chegar em imunização de rebanho, que é uma falsa promessa, completamente falsa, e a testagem, ela foi abandonada. É importante lembrar, inclusive, que a gente teve aquele episódio no final do ano passado dos testes que venceram nos estoques do Ministério da Saúde, né, que não foram nem distribuídos. Então a gente vê como a ideia da testagem, ela foi sendo abandonada ao longo do tempo, e isso é um problema muito sério, especialmente para os profissionais de saúde. Por quê? Porque como nós temos um percentual muito grande de doentes assintomáticos, se a gente faz a testagem, a gente consegue saber se as pessoas estão doentes mesmo sem terem os sintomas e afasta essas pessoas do trabalho rapidamente, né? Então, o que a gente defende sempre para profissional de saúde é uma testagem amostral constante, porque mesmo se ele não tenha sintoma, a gente precisa saber se está colocando na linha de frente um profissional contaminado ou não. E quando a gente não faz teste nem com sintomático, nem com assintomático, a gente simplesmente não sabe se essas pessoas são vetores de transmissão, ou seja, se elas estão transmitindo a doença que elas deveriam estar enfrentando e evitando a transmissão. Para finalizar, Gabriela, eu queria pontuar com você que essa é uma pesquisa feita entre profissionais da saúde pública. Você acredita que os resultados seriam muito diferentes se estivéssemos falando da rede privada? É difícil de saber, mas eu diria que a rede privada ela é muito desigual, né? A rede privada a gente tem desde hospitais de excelência, com planos de saúde caríssimos, até serviços que muitas vezes têm uma qualidade aquém e muito pior e inferior do que o próprio SUS. Então é difícil saber de maneira global, mas eu diria nos hospitais que são de referência e que são muito mais caros, provavelmente a gente encontraria muito mais acesso à testagem e a equipamentos de proteção individual. Eu duvido que nesses hospitais de renome falte máscara, né? Agora, nos hospitais das redes mais baratas, dos planos de saúde mais popular, provavelmente a situação é muito parecida com o que os profissionais da saúde pública estão vivendo. Então, falta de equipamento de proteção individual constante e seguro, provavelmente falta de testagem. Acho que as questões de saúde mental devem estar em todas as redes e não importa qual é o nível hospitalar. Imagino que isso esteja muito problemático para qualquer profissional de saúde. Mas eu acho que essa desigualdade também do setor privado não permite que a gente generalize que lá é melhor ou é pior do que no setor público. Gabriela, muito obrigada pela sua participação e um bom trabalho para você. Obrigada, viu? Um prazer participar, uma honra enorme. Bom, como a Gabriela pontuou, existem desigualdades entre os próprios profissionais da saúde. Não é à toa que a ARPEN constatou que o aumento de mortes nesse último ano foi mais acentuado entre enfermeiros do que entre médicos, por exemplo. Por isso, na segunda parte desse episódio, vamos enxergar esse campo de batalha pelos olhos de uma enfermeira, a Mônica Calazans. Para quem não lembra, a Mônica é uma enfermeira muito especial e foi a primeira brasileira vacinada contra a Covid-19. Nesse momento a gente vê ali o preparo da dose que vai ser aplicada na Mônica. Vamos acompanhar. Está vacinada, portanto, a primeira brasileira contra a Covid-19. Acaba de receber a primeira dose da Coronavac. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos.
Mônica, seja muito bem-vinda ao Item Mais. Muito bom falar com você. Obrigada e muito obrigada pelo carinho. Mônica, começa contando então pra gente o que mudou na sua saúde física e mental de março de 2020 até agora. Não mudou muita coisa, não. Eu continuo sendo a mesma pessoa, sendo muito efetiva no atendimento dos pacientes que me procuram. E de março para cá, a gente teve mais experiência, né? Nós estamos mais experientes para lidar com os pacientes de Covid. Mas na questão da minha saúde mental, eu continuo a mesma pessoa, graças a Deus. Você podia imaginar que a gente estaria vivendo ainda o pior da pandemia em março, abril deste ano? Sinceramente, não. Eu acreditava que a gente estaria numa situação mais tranquila, houvesse menos casos, o número de óbitos diminuísse, mas isso não está acontecendo. Isso é visível para todos, né? Isso não está acontecendo. Então, para mim, foi uma surpresa. Até o ano passado também, a gente achou que ia respirar um pouquinho, em meados de outubro, novembro, mas aí veio o Natal. Quando foi em janeiro, a gente também teve um aumento dos casos. E quando foi agora em março, para mim foi uma surpresa esse aumento, esse boom, né, que teve do aumento de casos e aumento de óbitos. Para mim, tudo foi uma surpresa. Você acompanhou, Mônica, colegas adoecerem ou chegou a perder algum colega da enfermagem durante a pandemia? Como é que foi essa experiência para você? Sim, não só colegas da enfermagem, né, mas como colegas de infância, né? Só na semana que passou, contando no dedo, eu perdi 3, em questão 2 numa única semana e 1 eu perdi sábado passado. Agora, amigos que trabalharam comigo na área da enfermagem, eu perdi durante toda essa pandemia, acho que foram 7 amigos que trabalharam comigo, E assim, tudo tipo, me ligavam e falavam, olha, fulano morreu. Perguntava do quê? Ai, Mônica, de Covid. Ai, fulano morreu. Ai, do quê? Covid. E tudo funcionário da linha de frente também. Isso que foi muito triste. Depois disso, aumentou o medo da contaminação, você acredita? Não, eu vou falar por mim. Mesmo quando eu não estava vacinada, eu não tinha medo de cuidar dos pacientes com suspeita ou com Covid. Lógico que eu não abro mão dos meus EPIs, que as unidades me oferecem. Porém, agora vacinada, a gente tem mais confiança, né? Porque o bom é que a maioria dos meus amigos também estão vacinados. Então, a gente trabalha com mais segurança, mas isso não descarta possibilidade de deixar de usar EPIs dentro das unidades e fora dela também. Quer dizer, a máscara, o álcool gel, a higienização da mão, isso a gente vai criar como um hábito até tudo isso passar. E tudo mais tranquilo agora com a vacinação. Com todos nós vacinados, pelo menos nas unidades que eu trabalho, a maioria do pessoal está tudo vacinado. Então a gente trabalha mais tranquilo, né? E Mônica, mesmo agora, vacinada, com 2 doses, imunizada, você consegue se sentir segura? Qual que é o seu maior medo neste momento? Então, qual é a grande questão de tudo isso, de toda essa situação? Com o aumento de números de casos, os hospitais ficam lotados, né? E aí, quando eu tenho paciente para transferir, eu fico na dependência de liberação de vaga para mim poder mandar os pacientes para as unidades, entendeu? Então, a minha preocupação é essa, porque no outro local que eu trabalho é um pronto atendimento. Então, o paciente entra aqui, a gente dá os primeiros cuidados, mas eu preciso de um hospital para cuidar dele, para fazer um exame mais específico, né? Uma unidade que tem estrutura de internação. Esse é o diferencial da outra unidade que eu trabalho. Então, o que me preocupa é justamente isso, porque aí eu não consigo, assim que o paciente chega, eu transferir ele para um hospital. Enquanto ele está aqui, ele tem toda a assistência, toda que você possa imaginar. Não falta nada, mas é necessário. Se ele precisar de fazer uma tomografia, eu não tenho na unidade. E às vezes uma tomografia é essencial para dar andamento no tratamento, entendeu? Então, o diferencial é esse. O ideal seria que, diminuindo o número de casos, a gente conseguiria dar vazão para os pacientes que a gente tem internado aqui. Nós reestruturamos a unidade para poder atender tanto quem não é respiratório, para quem é respiratório. Então, aqui no PA São Mateus, nós reestruturamos tudo, para não misturar justamente os pacientes que nos procuram, às vezes com uma pressão alta, com uma dor de cabeça, entendeu? Então, a gente conseguiu separar esses pacientes para não misturar. Então, aqui a gente conseguiu dar vazão para esses pacientes que não são respiratórios. Muito obrigada pela sua participação e um bom trabalho para você. Um beijo.
Bom, gente, acho que esse episódio serviu para reforçar ainda mais o nosso total respeito e admiração por todos os profissionais da saúde, principalmente os que vêm atuando diretamente no combate à pandemia da Covid-19. O Item Mais volta amanhã, já com a Monalisa Perrone de volta. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.